Hoje uma menina chegou aqui e ela me deu uma florzinha. Traga aqui para mim, por favor, se for possível. Eu fiquei assim realmente admirado da simplicidade e beleza daquela criança. E ela veio assim espontaneamente. Quando eu falei aqui hoje que as crianças louvam o Senhor, não é? De maneira que Ele se agrada, é isso que eu estava falando, essa singeleza das crianças, essa humildade das crianças, essa confiança das crianças. Não é? Obrigado pela florzinha. Vamos orar também pelas nossas crianças agora? Crianças, venham aqui, vamos orar. Children, come up here. Let's pray for you guys. Vamos orar por elas, que elas também vão sair para as suas classes. Roberta, pede para alguém ficar aqui em frente à minha câmera, senão daqui a pouco tropeçam nela. Obrigado. Deixa ler. Fica aí, por favor, e faz uma barreira, por gentileza. Obrigado. Depois as crianças saiam pelo lado, tá bom? Ravi. Tá vendo? Vamos orar? Olha quanta criança, olha. Glória a Deus por isso. Pai, nós também oramos agora pelas crianças, Senhor. Oramos, ó Deus, pelos seus professores que vão ministrar-lhes também a Tua palavra. Que nos possam fazer no poder do Espírito Santo, Deus. Fala aos corações dessas crianças, como fala também aos corações dos adolescentes, que também irão para as suas classes. E que todos eles, crianças e adolescentes, sejam edificados, Pai. Da Tua graça, do Teu amor, e que aqueles que porventura não Te conhecem, também possam ter um encontro contigo, tomar uma decisão por Jesus, nesta noite. Em nome de Jesus oramos, agradecidos. Amém. Now, children, live through the side eyes. Sai por lá, tá? Pelo lado, por ali, ó. Vai lá, por ali, ó. Segue lá a professora, Eric. Segue a professorinha lá, por favor. Ravi, por aí, Ravi. Amém. Muito bem, abra sua Bíblia em João, capítulo 5. João, capítulo 5. Hoje eu quero falar sobre o tema importante. O Senhor dos desesperançados. Estava lendo no dicionário qual a diferença entre um desesperado e um desesperançado. Há um momento em que as duas palavras se cruzam e são sinônimas, mas há uma ligeira diferença. O desesperado, geralmente, ele está angustiado. Ele está a fim de fazer alguma coisa para tentar, talvez, mudar uma situação, ele não sabe mais o que fazer. O desesperançado é aquele que perdeu a esperança. Ele tentou, ele procurou soluções para o seu problema. Ele buscou, mas ele não encontrou. Aí ele perdeu a esperança. É o caso que nós vamos ver aqui hoje, na palavra de Deus. João, capítulo 5, versículos 1 a 18. Pai, fala conosco também agora que ficamos aqui no santuário, através da exposição da Tua palavra, e que o Espírito Santo torne a verdade na vida de cada um de nós, aplicando-a e ajuda-nos a pôr em prática aquilo que falares conosco nesta noite. Em nome de Jesus. E se você concorda, diga bem. João 5. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que, em aramaico, é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando ouviu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca.
Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse, pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem ele era, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhes Jesus: meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por essa razão os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio pai, igualando-se a Deus. Amém. Você entendeu aqui o contexto? Havia um tanque em Jerusalém chamado Tanque de Betesda. De vez em quando descia um anjo ali nas águas daquele tanque. Esse tanque ainda existe lá em Jerusalém, você pode visitá-lo. Alguém aqui já esteve lá? Aí, ó, temos pelo menos uma pessoa que já esteve lá. E naquele tanque descia um anjo de vez em quando, e as pessoas enfermas ficavam ali em volta esperando o momento que o anjo descesse e as águas fossem agitadas pelo anjo. A primeira pessoa que corresse e se atirasse nas águas era curada. Então havia ali, diz a Bíblia, cegos, mancos ou coxos, conforme a tradição, e paralíticos, pessoas desesperançadas, pessoas para quem não havia solução para os seus problemas, cegos, coxos, muitos de nascença, e paralíticos. E um dia chega Jesus naquele lugar, e entre aqueles que ficavam ali, havia um homem que estava doente, fazia 38 anos. E Jesus chega e se aproxima dele, conversa com ele e o cura. Por que Jesus escolheu este homem para ser curado neste dia? Ele provavelmente representava o caso mais sem esperança no tanque. Porque ele diz: eu não tenho ninguém que possa me ajudar a chegar até o tanque. Quando eu tento ir, alguém chega primeiro que eu. Talvez porque não era paralítico, era só cego. Sabia mais ou menos a direção da água, corria para lá e se atirava na água. Talvez era manco, mas ele não conseguia andar, ou talvez alguém ajudasse. Mas esse homem aparentemente não tinha ninguém. É o que ele diz, na verdade, não tinha ninguém. E talvez também ele tivesse estado lá há mais tempo que qualquer outro. E seu caso era considerado o caso mais deplorável de todos. Mas este homem, neste dia, tem um encontro com o Senhor dos desesperançados. E nós vemos aqui, primeiramente, a preocupação do Senhor dos desesperançados. O Senhor chega e alcança alguém sem esperança por causa de um problema crônico. Veja aí no versículo que diz que ele estava nessa situação há 38 anos. Ele não nasceu paralítico, mas ele estava nessa situação, não sabemos se foi um acidente ou o que aconteceu, ele estava nesta situação há 38 anos. 38 anos é uma vida. Sofrendo há 38 anos. Então o Senhor alcança este homem sem esperança por causa de um problema crônico. Quantas pessoas têm problemas crônicos? Problema que você não consegue resolver há anos, há décadas. Era o caso deste homem. O Senhor também alcança alguém sem esperança por causa de expectativas frustradas. No versículo 7, é onde ele diz: Senhor, depois de Jesus lhe perguntar se ele queria ser curado, ele responde: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar,
outro chega antes de mim. Alguém que tinha expectativa de ser curado, porém, cujas expectativas eram frustradas, decepcionadas. Quantos de nós passamos por problemas, temos uma expectativa de que a coisa vai se resolver, ou vai melhorar, e nos frustramos. Frustração após frustração. Era o que esse homem vinha experimentando durante um longo tempo. Estava doente há 38 anos, não sabemos há quanto tempo ele ficava ali já à beira do tanque, mas o fato é que ele tinha expectativa, porém cada vez que a sua expectativa aumentava, ela se frustrava. E ele não alcançava o que ele precisava. Também nós vemos que o Senhor alcança alguém sem esperança por causa de uma consciência culpada. Jesus curou muitos paralíticos de nascença. Jesus curou muitos cegos de nascença. Uma vez até perguntaram a um cego de nascença quem Jesus havia. Perguntaram a Jesus acerca de um cego de nascença. Quem pecou para que este nascesse cego? Ele ou seus pais? E Jesus disse, nem ele nem seus pais. Nem toda doença é por causa de pecado. Mas neste caso específico, este homem estava nessa situação por causa de um pecado. Ou de pecados. Vamos ver aí, olha no versículo 14, que diz: Jesus encontrou depois e disse para ele, olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Existe uma teologia errada que diz que todo sofrimento da vida do homem, ou da vida do cristão especificamente, é por causa de pecado. Isso não é verdade. Aquele cego de nascença, Jesus falou, nem ele pecou, e os seus pais pecaram. Ele não era cego por causa de um pecado específico que ele houvesse cometido. Ou seus pais tivessem cometido e ele estivesse talvez agora sofrendo as consequências. Não. Não era o caso. O próprio Jesus diz, não, esse não é o caso. Entretanto, no caso deste homem, Jesus disse que sim. Ele estava nessa situação por causa de pecado. Há doenças que são causadas pelo pecado. Em nossos dias, graças a Deus, pelo menos aqui na Califórnia, tem diminuído o número de fumantes. Porém, quantas pessoas morreram por fumarem? Ou com câncer nos pulmões, ou alguma outra doença. O salário do pecado é a morte, tanto a morte espiritual quanto a morte física. Quantas pessoas há que por causa do seu pecado hoje estão com AIDS? Ou estão com alguma outra doença, consequência da sua vida de pecado. Era o caso deste homem. Jesus diz, olha, não volte a pecar, não peque mais, para que não lhe suceda coisa pior. Ele havia cometido pecado, nós não sabemos que pecado. Jesus aqui não esclarece, o texto não nos diz. Porém, Jesus deixa claro que neste caso, este homem estava nesta condição por causa de pecado. E eu vou lhe dizer uma coisa. Se o pecado não é perdoado, ele vai continuar exercendo domínio sobre você. E para que você seja liberto do poder do pecado, você precisa primeiro reconhecer o pecado. Segundo, você precisa se arrepender. E terceiro, você precisa confessar o pecado, para que você seja perdoado. E há muitas pessoas sofrendo por causa de pecados. Há algumas estatísticas, inclusive, que dizem que a maioria dos tipos de câncer são causados por causa de problemas da alma. Pessoas que guardam rancor, pessoas que guardam ódio, raiva, que manifestam a ira constantemente. Muitas dessas pessoas acabam desenvolvendo doenças chamadas psicossomáticas, ou seja, começam na alma, mas se manifestam, se exteriorizam no corpo. E também pessoas que não perdoam, também tendem a desenvolver este tipo de pecado, este tipo de doença. Eu quero lhe dizer o seguinte, se você não perdoa, você também está pecando, isso também é um pecado. Porque a Bíblia diz, perdoa-nos as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos
devedores. Era o caso deste homem. Havia cometido pecado. De alguma maneira aquele pecado acarretou uma situação em sua vida, na qual ele se via agora paralítico. Não podia andar. E ainda não havia resolvido o problema do pecado. Depois nós vemos também o método do Senhor dos desesperançados. Primeiro nós vimos a preocupação. Agora o método do Senhor dos desesperançados. O Senhor o confronta. Veja no versículo 6. Versículo 6. Quando Jesus o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Você quer ser curado? Eu quero dizer uma coisa para você. Muitos não querem ser curados. A resposta do homem, qual foi? Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outros chegam antes de mim. Se Jesus perguntasse a mim, o que vocês acham que eu responderia? Sim, quero, imediatamente. Olha a resposta do homem. Ele não respondeu se ele queria ser curado. Gente, muita gente não quer ser curado. Tem gente que prefere ter a doença ou a enfermidade para usar como uma muleta. Conheço muita gente assim. E não é só doença, é alguns outros problemas também. A pessoa usa o problema como uma muleta. Assim, sabe que ela obtém a piedade dos outros. Ah, coitadinho, sofredor. E ele alimenta também a sua autopiedade. Ó céus, ó vida, coitado de mim, tudo eu, só acontece comigo. Isso é uma forma de autopiedade, a pessoa que não quer que o problema seja resolvido, porque ela aprendeu a viver naquela condição. Porque naquela condição as pessoas olham para ela com misericórdia, às vezes até ajudam. E ela sabe que se ela for curada ou o problema for resolvido, ajuda. Acaba o problema, mas também acaba a ajuda. Acaba a piedade. E não tem mais lugar para autopiedade tampouco. Então tem gente que não quer ser curado. E tem gente que não quer ter seu problema resolvido. É uma desculpa para continuar sendo coxo. É uma desculpa para continuar sendo manco. É uma desculpa para continuar sendo paralítico. Você quer ser curado? Ah, mas não tem ninguém. Não, eu quero ser curado. Só se for agora, Jesus. Quantas vezes Deus fala com você assim também, e você também sai pela tangente? É sim ou não? Depois de confrontado, Jesus o desafia. Veja o versículo 8. Jesus falou para ele assim, Jesus nem ligou para a resposta dele. Jesus falou para ele assim, levante-se, pegue a sua maca e ande. Tem conversa. Você se levanta, você pega a sua maca, o seu colchãozinho, e ande, vai embora. E a Bíblia diz que imediatamente o homem ficou curado. Pegou a sua maca e começou a andar. Jesus o desafia. Existe aqui uma tênue linha entre fé e obediência. Tudo que nós fazemos em relação a Deus deve ser por fé. Mas também a fé verdadeira, ela envolve obediência. O caso que sempre me perguntam é quando Pedro andou sobre a água lá, que Jesus mandou sair do barco e o seu encontro. Pedro andou sobre as águas, por fé ou por obediência? Pelos dois. Porque a fé implica obediência. Lembra-se dos 10 leprosos que se aproximaram de Jesus? Em busca de cura, que Jesus lhes disse? Vão apresentar-se aos sacerdotes. Eles não foram curados imediatamente. A Bíblia diz que enquanto eles estavam a caminho para se mostrarem aos sacerdotes, eles foram curados. Eles agiram em fé, mas também agiram em obediência. Eles creram no que Jesus disse,
E obedeceram, e foram se mostrar aos sacerdotes, e antes mesmo de chegar lá, já estavam curados. Outro caso, Jesus também curou um homem cego. Jesus disse a ele assim: vá se lavar no tanque de Siloé. Jesus poderia ter curado tocando. Jesus poderia ter curado soprando dos olhos dele. Jesus poderia ter curado apenas dizendo a palavra, como ele fez com muitos outros cegos. Porém, neste caso específico, Jesus mandou que ele fosse se lavar no tanque de Siloé. Não é que as águas do tanque de Siloé tivessem qualquer poder em si mesmos, mas a obediência do homem, em consequência da sua fé, o levou a ir até lá e ele foi curado. Caso de Naamã também. Quando Naamã, o general sírio, soube que havia um profeta em Israel que curava os enfermos e ele sofria de lepra, ele foi até lá. E quando ele chegou à casa do profeta, que no caso era Eliseu, Eliseu disse a ele, Eliseu na verdade nem saiu de casa, mandou o servo dele falar com o general e falou assim: olha, lá no rio, se lave lá, no Rio Jordão, 7 vezes, dá 7 mergulhos lá, e o senhor será curado. O Naamã falou assim para os seus soldados: o quê? Para mergulhar num rio barrento desse aí, parecia o Tietê lá em São Paulo, né? Para mergulhar num rio barrento desse, eu não teria nem saído da minha casa lá na Síria, porque lá nós temos rios muito mais limpos. Pelo menos um dos soldados teve bom senso e falou: meu senhor, se o profeta tivesse mandado o senhor fazer uma coisa muito difícil, o senhor faria, não faria? Para ficar curado? Ah, claro que eu faria. Então, que custa o senhor mergulhar aí nessa água suja? E Naamã foi e se mergulhou. Primeira vez, nada aconteceu. Segunda vez, nada aconteceu. Terceira vez, também nada. Quarta, nada. Quinta, nada. Sexta vez, nada. Sétima vez, quando ele mergulhou, sair da água, ele está totalmente curado. A Bíblia diz que a pele era como a pele de um bebê. Olha que coisa maravilhosa. Mas por quê? Porque ele obedeceu. A água do rio não tinha poder nenhum. Era uma água suja, fétida. Porém, a obediência o levou à cura. Agora, no caso deste homem com quem Jesus está conversando, não havia fé, só obediência. O homem nem sabia quem era que estava falando com ele. Porém, ele obedeceu. Falou: pegue a sua maca, levante-se e ande. Graças a Deus que não tinha nenhum psicólogo lá, irmãos. Graças a Deus não tinha nenhum médico lá, que iam dizer que era impossível. Graças a Deus que não tinha certos incrédulos lá também, até mesmo os membros da igreja. Não vai acontecer. Isso é impossível. O fato é que Jesus simplesmente diz para ele: pegue, levante-se, pegue a sua maca e ande. E ele obedeceu. Ele se levantou. O homem que nunca tinha se levantado em 38 anos se levantou. E ele pegou a sua maca, acho que ele estava tão assim, né? Na hora, tão maravilhado com o que estava acontecendo. Pegou a maca, enrolou, era tipo um colchonete, né? Enrolou, pôs debaixo do braço e ó, como diz o carioca, deu linha. Os carioca estão gostando. Ele deu linha. Aí, veja bem, então foi um caso de obediência, porque ele nem sabia que era Jesus. Talvez ele já tivesse ouvido falar de Jesus. Talvez ele já tivesse ouvido falar dos milagres que Jesus faz. Mas ele não sabia que era Jesus. Tanto que mais tarde, mais na frente, ele encontra os fariseus que o veem carregando uma maca. E era sábado, dia de descanso dos judeus, e os fariseus chegam para ele e falam: mas você está carregando uma maca no sábado, você não sabe que é proibido. Tem gente que é assim, valoriza mais as regras do que as pessoas. Valoriza mais as tradições que as pessoas. Gente, o homem tinha ficado daquela maca por 38 anos. E importa lá se era sábado, se era domingo, se era terça-feira ou quarta-feira, o homem foi curado. Mas tem gente que é assim, quando vê um milagre, não se contenta com o milagre, mas imediatamente põe uma censura da pessoa que recebeu o milagre, ou põe uma censura daquele que fez o milagre, Jesus. Que foi o que eles fizeram. Mas quem foi esse camarada que te curou, que disse que você podia tomar a sua maca?
Quem ele é, eu não sei. Sei que o homem falou, levante, pega a sua maca e ande. Eu levantei, depois de 38 anos doente, peguei a minha maca e estou andando. Então, a primeira coisa que Jesus faz, Jesus o confronta. Você precisa ser confrontado. Você quer ou não quer a solução do seu problema? Pois Jesus o desafia. Deus lança um desafio para você hoje. Agora, Deus não vai aceitar o desafio em seu lugar, é você que tem que aceitar. Para obter a solução, você tem que fazer o que Ele lhe diz para fazer. Por fé e por obediência. Em terceiro lugar, Jesus o cura. Porque o versículo 9 diz exatamente isso. Ele se levantou. Pegou a sua maca e foi para casa. Lá foi embora, começou a andar. Agora você vê também aqui a obra do Senhor dos desesperançados. O que Jesus fez expressa a inquietude divina. Veja no versículo 17. Depois que os fariseus o encontram e dão aquela bronca no homem, porque onde já se viu isso? Carregando a sua maca, não sabe, você não sabe, que é proibido, e blá, 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 e blá, blá, blá. Aí Jesus encontra o homem mais lá na frente do templo e diz para ele assim, olha, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Aí o homem soube quem era, e ele foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Então, os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Está vendo? O contraste? O que era mais? O que era melhor? Deixar o homem continuar doente ou curá-lo? E eles começam a perseguir Jesus e disse-lhes Jesus, meu pai trabalha até agora. Meu pai continua trabalhando. E eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo. Veja só, o que Jesus está fazendo aqui? Ele diz assim, olha, meu pai, ele nunca parou de trabalhar. Ele não descansa no sábado. Já pensou se no sábado Deus parasse? Não salvasse ninguém, não curasse ninguém, não abençoasse ninguém? Seria um caos. Mas a Bíblia diz que lá no sétimo dia Deus descansou. Gente, ali é uma figura de linguagem, obviamente, Deus nunca se cansa. A Bíblia diz que nunca se viu Deus como o nosso Deus, que não se cansa, mas trabalha a favor daqueles que nele esperam. Nosso Deus não se cansa, para Ele não tem dia da semana. Ele pode operar em qualquer dia, em qualquer instante, em qualquer circunstância. Isso aqui mostra que Deus é um Deus que está sempre em ação, sempre trabalhando, sempre operando. E Ele diz, operando eu, quem impedirá? Deus está trabalhando, Ele está trabalhando aqui nesta noite. Cabe a nós reconhecermos isso. É isso que Jesus estava ensinando aos fariseus. Estão aí preocupados se é sábado, isso é irrelevante. Importante é o Deus que me enviou, a quem eu sirvo e de quem eu sou. E quem eu sou. O nosso Deus é o Deus que está sempre trabalhando. Deus está sempre atuando. E Ele pode e quer atuar na sua vida hoje. Não importa qual seja o motivo da sua desesperança. Em segundo lugar, a obra do Senhor expressa os recursos divinos. Porque Jesus não é um qualquer. Ele diz aqui, olha, meu pai está trabalhando até agora, e eu também estou trabalhando. E aí, o que acontece? Os judeus, por causa do que ele disse, mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava quebrando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Porque Jesus é Deus. Então Ele pode se igualar a Deus. Jesus não é só um mestre. Jesus não é só um curador. Jesus não é só um ensinador. Jesus não é só um rabino.
Jesus não é só um operador de milagres, Jesus é Deus. E ele se iguala a Deus, então ele expressa aqui os recursos divinos. Os recursos divinos são inesgotáveis, você crê nisso? Deus é capaz de todas as coisas, você crê nisso? Ontem nós fomos ao Ronald McDonald, com o grupo aqui da igreja. E não sei se você se lembra, mas algumas semanas atrás nós oramos por uma menina que está com seus dias contados, segundo a ciência médica. E ontem eu vi a menina. E se você vir a menina, já é uma adolescente. Você diz, não, essa menina não tem nada. Mas os médicos declararam que o que eles estão fazendo por ela agora é apenas para darem mais algum tempo de vida. Mas, gente, meu coração se encheu de compaixão para aquela criança. E eu creio que Deus pode curar. E nós oramos por ela. Será feita a vontade de Deus, mas eu creio no Deus que cura toda enfermidade. Eu creio no Deus que tem o poder de curar os casos que os médicos dizem não ter mais jeito. Eu creio no Deus que abre portas, quando o expert em portas diz, não, esta porta não se abre mais. Ele abre portas. Ele diz, a porta que eu abrir, ninguém fecha. Por outro lado, eu creio no Deus que quando fecha a porta também ninguém abre, nem você. Porque os recursos divinos, eles são inesgotáveis. Eles são ilimitados e eles são atemporais. O Deus que curou aquele homem naquele dia, cura hoje também. O Jesus que resolveu o problema daquele desesperançado naquele dia, resolve o seu também. Por causa de quem Jesus é. Ele é Deus. Ele é todo poderoso. Ele diz, todo o poder me foi dado, dos céus e da terra. E por causa do que Ele pode fazer. A Bíblia diz que com Ele todas as coisas são possíveis. Nenhum caso é sem esperança. Por causa de quem Ele é e por causa do que Ele pode fazer, nenhum caso é sem esperança. Nem mesmo o seu caso pode ser considerado sem esperança. Porque Ele tem o poder de resolver o seu caso. Ele tem o poder de curar a sua enfermidade. Ele tem o poder de trazer solução para aquilo que até hoje não se conseguiu solucionar na sua vida. Você crê nisso? Amém. Por isso, nesta noite eu quero dar uma oportunidade àqueles que estão passando alguma situação desesperançada, para que venham aqui à frente e nós vamos orar juntos hoje como igreja. Vou pedir que todos se coloquem em pé. E aqueles que desejarem, venham aqui à frente. Talvez você esteja passando uma situação na sua vida pessoal, na sua vida emocional, na sua vida física, na sua saúde, nas suas finanças, no seu lar, direção, trabalho, portas que parece que não se abrem, não importa qual seja a situação. Ele é o Deus, Ele é o Senhor dos desesperançados. Nós vamos orar agora. Amém? Talvez você não venha aqui à frente, mas você também precisa de oração. Coloca a sua situação diante de Deus. É só apertar. Obrigado. Aleluia. Tem mais alguém? Vem aqui à frente, nós vamos orar. Quero que você hoje tenha um encontro com o Senhor dos desesperançados. Aquele que restaura a esperança. Aquele que restaura a expectativa. Talvez você tenha sido frustrado até agora. Talvez você tenha experimentado muitas frustrações da parte dos homens, da parte da ciência, da parte das emoções. Não importa. Ele pode, nesta noite, fazer um milagre na sua vida. Você crê nisso? Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós acabamos de ouvir a Tua palavra. Jesus, a Tua palavra nos mostra que Tu és o Senhor dos desesperançados. Onde não há mais esperança humana, o Senhor vem, confronta, desafia e cura. O Senhor vem, confronta, desafia e faz o milagre. Senhor, se há alguém aqui que está sofrendo por causa de algum pecado,
não confessado, que essa pessoa possa ser levada agora ao arrependimento, possa ser levada a confessar o seu pecado e buscar de ti o perdão. A tua palavra diz que tu és Deus que perdoa e restaura. Perdoa, Senhor, aqueles que estão alimentando algum pecado secreto, ou algum pecado que vem se arrastando há anos, situações contrárias à tua vontade, que essa pessoa vem permitindo na sua vida. Oh Deus, leva ao arrependimento agora e traz perdão. E Senhor, traz cura para aqueles que precisam de cura física. Traz solução, Senhor, para aqueles que estão enfrentando situações humanamente desesperançosas. Traz, Senhor, a tua bênção, o teu milagre, àqueles que estão desesperançados. Senhor, que nenhum de nós responda como aquele homem: ah, não tenho ninguém que me ajude. Mas que cada um de nós faça o que ele fez depois. Levante-se da sua posição, do seu lugar, seja ele físico, seja ele emocional, seja ele espiritual, seja ele o lugar físico, seja ele o lugar figurado. Que cada um se levante do seu lugar, tome a sua maca e ande, Senhor, a partir desta noite, levando, Senhor, o teu toque, levando, Senhor, o teu milagre, levando, Senhor, a tua cura, levando, Senhor, a tua solução. Até hoje a solução, humanamente falando, era impossível. Porém, para ti todas as coisas são possíveis. E nós te pedimos que o faças. Expressa, Senhor, manifesta, Senhor, o teu poder na vida de cada um destes. Também dos que estão aí nos bancos, mas estão passando por situação semelhante, Pai. Oh Deus, manifesta o teu poder. Porque os teus recursos são inesgotáveis. Teus recursos são infindáveis, ilimitados. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Cura nesta noite. Abre a porta nesta noite. Soluciona nesta noite. Dá vitória nesta noite. Em nome de Jesus nós oramos. Oramos mais uma vez por aquela menina que está lá no hospital também, que foi desenganada pelos médicos. Toca com o teu poder. Toca aquela menina com o teu poder nesta noite. Cura, Jesus. Cura aquela menina, Pai, tão linda. Ali com seus pais, expressando seu amor, seu carinho pelo seu pai. Toca, Senhor, e cura com o teu poder. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Receba esta noite o toque do Senhor, a cura do Senhor, a solução. Jesus, esta noite, restaura a sua esperança. Volte para o seu lugar, crendo que o Senhor fez esta noite, que Ele operou na sua vida, e que Ele vai continuar operando. Aleluia. Pode sentar-se. Aleluia. Se você conhece esta canção, cante junto com a Roberta. O Ecros está aí atrás. Chame o Ecros, por favor. Peça a ele. Ele sabe como lidar com essa senhora aí. Com carinho, com amor. Deixa que o Ecros faça isso, gente. Ele vem vindo? Com carinho ele vai lidar com ela. Todos são bem-vindos, inclusive esta senhora. Fique na presença do Senhor nesta noite. Continue confiando nele ao longo desta semana. Continue dependendo do Senhor. E creia no poder do Senhor. Não é só quando a gente está aqui no culto, não. É para a nossa vida diária. É para a nossa vida prática. É para o dia a dia da nossa vida. Amém? Glória a Deus. Tem as fichas? Tem as fichas aí?
Obrigado, cara. Vamos cantar juntos? Vamos colocar em pé mais uma vez.